tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje, tá? Então, vamos falar hoje dos reinos de seres vivos. Olha só, nós estávamos estudando o reino animal, certo? Para que vocês possam diferenciar as características que eu vou falar agora. E depois nós trabalhamos a cadeia alimentar. Por que a importância de estudarmos isso, professora? Para que vocês possam compreender o assunto que a tia vai dar hoje, tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem copiar no caderno, será ótimo, tá? Mas tem no livro de vocês, eu vou definir a página no final do vídeo. Então vamos lá. Os reinos dos seres vivos, certo? Nós vamos estudar os reinos dos seres vivos, as classificações dele de acordo com as suas células. Por quê? Porque o ser vivo é denominado ser vivo por conta das células, tá? Uma curiosidade é o vírus. Os vírus, por alguns, é considerado ser vivo, por outros não é considerado ser vivo, por outros cientistas. Por quê? Porque eles não possuem célula. E a célula é a unidade da vida. Então vamos lá, vamos trabalhar agora. Hoje, nos estudos mais recentes, dizem ou classificam os seres vivos em três: bactéria, arcaia e eucária. Porém, ainda utilizamos e ainda é mais trabalhado os 5 reinos: monera, protista, fungi, plantae e animalia. Vamos lá. O que nós estudamos antes foram os reinos animais. Hoje vamos estudar todos os reinos dos seres vivos. Então, antes da gente entrar nos reinos, eu tenho que relembrar com vocês alguns fatos, certo? Que eu acredito que se vocês estiverem lendo o livro, vocês vão conseguir relembrar. Se não, a gente vai fazer isso agora com a tia, com a professora, certo? Vamos lá. Os seres autótrofos ou autorotróficos. Quem são esses? Esses são os seres que produzem seu próprio alimento. E os seres heterotrófos ou heterotróficos são os que não produzem seu próprio alimento. Então vamos lá. Autótrofos produzem, heterotróficos não produzem seu alimento. Vamos lá. Quem são os seres eucariotes? São seres que possuem organelas em suas células, ou seja, são os seres que possuem núcleo nas células. E os seres procariotes são os que não possuem organelas, ou seja, não possuem núcleo na sua célula, tá? Deixa a tia desenhar. Logo no início, quando a gente começou as aulas remotas, eu passei umas atividades para vocês falando sobre as células. Eu vou desenhar aqui no cantinho para que vocês possam entender. Vamos imaginar que isso daqui é uma célula, certo? Os seres eucarióticos, ele vai ter um núcleo ou dois, dependendo do reino que ele participar. Os seres procariotes, eles não possuem esse núcleo. O DNA dele está todo separado em toda a célula. O núcleo, ele vai juntar o DNA formando um núcleo, certo? Ficou claro até aí? Vamos lá para outra característica. Os seres unicelulares. Uni é só ir para a consciência fonológica. Só possui uma célula. Multicelulares, várias células. Um dos seres multicelulares, o ser humano. O ser humano, ele tem bilhões de células que formam todo o sistema, tá? Então vamos lá. Lembra da cadeia alimentar que eu falei dos produtores? Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. E os consumidores são aqueles que não produzem. Produtores produzem, consumidores só consomem, certo? Até aí vamos lá. O que é parede celular? Parede celular é isso daqui, ó, é a membrana que envolve a célula. Dependendo do reino, ele pode ou não ter essa membrana, tá? Ficou claro até aí? Relembrando esses pontos, essas características principais, vamos começar com o primeiro reino, o reino monera. Então, meus amores, vamos começar com o reino monera. Quem faz parte do reino monera? A bactéria ou cianobactérias, certo? Quais são os tipos de células dela?
desse reino é o procariótica. Eles são procariontes, ou seja, eles não possuem núcleo na célula, certo? O DNA dele, o RNA, é separado em toda a unidade celular. A parede celular. A maioria tem parede celular, a membrana que envolve a célula. Organização celular. Geralmente esses seres só têm uma célula, tá? Eles são o quê? Autótrofos ou heterotróficos. Eles podem ser dos dois, tá? Eles tanto podem ser produtores do seu próprio alimento, como eles podem ser consumidores. E ele faz parte de quais animais no reino? No reino animal. Eles fazem parte de qual? Eles fazem parte da cadeia alimentar, desculpa. A sua interação no ecossistema, na cadeia alimentar. Eles fazem parte de qual? Tanto dos produtores, quanto dos consumidores, como também dos decompositores. Eles fazem parte dos três na cadeia alimentar. Ele faz parte de toda a teia alimentar, certo? Então, relembrando, reino Monera são as bactérias, não possuem núcleo na célula, porém a maioria tem parede celular, é uma única célula, eles podem tanto ser produtores como consumidores e eles fazem parte de toda a cadeia alimentar. Tanto podem ser produtores, consumidores e decompositores, certo? Então, entenderam? Agora vamos para o segundo reino, o reino prototista, certo? Então, gente, quem faz parte desse reino são os protozoários e as algas. As células delas são eucarióticas, ou seja, possuem núcleo organizado, certo? Pode ter ou não parede celular. Pode ser unicelulares e multicelulares. Existem algas de 6 metros, então elas possuem muitas células, certo? E existem algas pequenas que só utilizam uma única célula. Seu tipo de nutrição tanto pode ser autrótrofos ou heterotróficos, produzir ou não seu próprio alimento. Na interação do ecossistema, na cadeia alimentar, também podem ser produtores, consumidores e decompositores, certo? Eles podem ter as três funções. E aí, meus amores, até aí tudo claro? Tá ficando legal? Então vamos para o terceiro reino, o reino fungi. Então, o reino fungi, ele pertence ao reino dos fungos, das leveduras, cogumelos e bolores. O que seria esse? Os fungos, cogumelos eu acredito que vocês já viram. As leveduras é a massa do pão, aquela fermentação, a massa da pizza que a gente coloca lá e ela aumenta de tamanho, certo? Os tipos de célula dela é eucariótica, ou seja, possui o núcleo organizado, com ou sem parede celular, são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, precisam de outros seres, certo? E eles participam dos seres consumidores e decompositores, ou seja, como eles não produzem, eles só são consumidores e decompositores, certo? Fácil, né? Então vamos para o reino Plantae. Então, gente, quem faz parte do reino Plantae? Já está dizendo as plantas, as briófitas, pterodópteras. Os cogumelos, eles não se encaixam no reino das plantas, por quê? A gente sabe que o tipo de célula dessas do reino Plantae é eucariótica, possui núcleo organizado, possui parede celular. Porém, a parede celular que possui é feita com celulose, certo? E as do fungo não. Por isso que os fungos não entram no reino Plantae. A organização celular são multicelulares, possuem muitas células para compor o seu corpo físico, né? Compor a sua estrutura. Tipo de nutrição autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Sua interação no ecossistema são produtores, certo? Lembra que eu falei na cadeia alimentar, no reino, as produtoras geralmente são as plantas, porque elas produzem seu próprio alimento.
certo, gente? Agora vamos para o reino que nós mais trabalhamos anteriormente, o reino Animalia. São os reinos animais, certo? Que dentro do reino animal apareceu aqueles reinos que eu lhe falei, anfíbios, répteis. Mas a gente vai estudar a característica do reino animal completa, tá? Porque tem essas características. Já tá falando, né? Reino Animalia, reino animais. Seu tipo de célula é eucariótica, possui núcleo organizado, possui parede celular, são multicelulares e são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, fazem parte dos consumidores. Lembra que a gente falou do reino animal? Todas as espécies do reino animal, elas são consumidoras, certo, gente? Então, ficou fácil o assunto. Logo acima está a descrição da página do livro para que vocês possam responder, tá? Não esqueçam de postar na plataforma a atividade respondida para que eu possa corrigir acompanhando com vocês, tirando as dúvidas, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!